Boa tarde, alunos do 7º ano da Escola Janoca Maciel. A nossa aula de hoje de Geografia desse terceiro bimestre é sobre os aspectos demográficos e sociais. Então, dentro desse contexto da aula de hoje, nós iremos ver o que é população, o que é densidade demográfica e outros aspectos. A população absoluta do Brasil. Em 2017, a população absoluta ou total do Brasil passava de 207 milhões de habitantes, o que fazia do país o quinto mais populoso do mundo. Então, população absoluta nada é do que a população total de um país. Então, em 2017, essa população, do Brasil, ela passava de 207 milhões e isso fazia com que o país, o Brasil, ocupasse o quinto lugar de país mais populoso do mundo. A população brasileira se distribui irregularmente pelo território. Para saber qual é a concentração de habitantes em determinada área, divide-se o número de pessoas pela medida dessa área, geralmente expressa em quilômetros quadrados. O resultado representa a população relativa ou a densidade demográfica do local que está sendo analisado. Então, só relembrando aqui os conceitos. População absoluta é a mesma que população total. População relativa ou densidade demográfica é o que a gente calcula a concentração de habitantes em determinada área. Essa população relativa ou a densidade demográfica é calculada como? Dividindo o número de pessoas pela medida da área. Geralmente, a medida da área é expressa em quê? Em quilômetros quadrados. Quanto maior for a densidade demográfica, maior será o número de habitantes por quilômetro quadrado. A tendência para os próximos anos é de que esse número continue aumentando. Nós vamos observar agora no gráfico a seguir essa projeção. Então, a tendência é que nos próximos anos, o número de pessoas no Brasil continue aumentando. Então, nós temos aqui um mapa que apresenta a população total, homens e mulheres, no Brasil de 2000 a 2030, tem a projeção. Aí nós temos a linha vermelha, a população total, a linha verde é a população de homens e a laranja a população de mulheres. Então, vocês observam no gráfico que a linha ela está subindo, Então, se ela está subindo, a projeção é que tende a aumentar, Até 2030, a tendência é que aumente tanto a população total, como de homens, como de mulheres. Densidade demográfica. O Brasil apresenta baixa densidade demográfica, cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Apesar de possuir uma grande população absoluta, ou seja, uma população total grande, seu território é bastante extenso e o que resulta nesta baixa densidade. Então, o Brasil, apesar dele ter uma grande população ao total, mas ele apresenta baixa densidade demográfica. É considerado assim um país pouco povoado. De modo geral, a densidade demográfica do Brasil é maior nas áreas próximas ao litoral. Nessas áreas se localiza a maioria dos municípios com mais de 10 mil habitantes. Observamos no mapa a seguir as áreas brasileiras com mais de 10 mil habitantes. Note que, de modo geral, quanto mais nos deslocamos para o interior do país, menor será o número dessas cidades com mais de 10 mil habitantes. Então, vocês observam o seguinte, que a densidade demográfica é baixa, mas ela é maior nas áreas mais próximas ao litoral.
Aí nós temos aqui o mapa que mostra a densidade demográfica em 2014. Então, você observa aí, ó, a Amazônia é uma densidade baixa, quase você não vê os pinguinhos vermelhos. Esse pinguinho vermelho demonstra os municípios que têm mais de 10 mil habitantes. Então, você observa que na Amazônia tem pouco e os estados que têm mais municípios com 10 mil habitantes, ó, é aqui, que nem fala, nas áreas próximas ao litoral, ó. Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Tá aqui, né? O Maranhão tem um pouquinho aqui, próximo ao litoral, Piauí. Então, essas áreas que estão mais em vermelho são os estados que têm o maior número, que tem mais municípios com 10 mil habitantes. Agora, nós vamos ver alguns tipos de taxa, né? Nós vamos ver taxa de natalidade, mortalidade, mortalidade infantil e crescimento natural ou vegetativo. O crescimento natural ou vegetativo de uma população é determinado pela diferença entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. Então, essa diferença é o que é o crescimento natural ou vegetativo. É eu pegar a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. O que é taxa de natalidade? Taxa de natalidade representa o número de nascimentos em cada grupo de 1.000 habitantes em determinado período. Assim, uma taxa de natalidade de 4%, lê-se 4 por 1.000, indica que houve 4 nascimentos para cada 1.000 habitantes. Então, aqui é a taxa de natalidade. Taxa de mortalidade representa o número de óbitos em cada grupo de 1.000 habitantes em determinado período. Taxa de mortalidade infantil refere-se somente aos óbitos de criança com até 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos. Então, a mortalidade em geral é todas as idades. A mortalidade infantil é só crianças até 1 ano de idade. Quando a população de um país cresce, significa que a taxa de natalidade é superior à taxa de mortalidade, descontados os movimentos migratórios. Então, uma população de um país só cresce quando a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade. Aí nós temos aqui o mapa que mostra, né, as taxas de natalidade e mortalidade de 1881 até 2017. Natalidade a laranja, mortalidade a verde. Então, você observa que de 1881 até 2017, todas as duas taxas diminuíram, né? Teve uma queda, ó. A linha veio descendo, né? A mortalidade se estabilizou, agora a natalidade foi diminuindo. E se a gente for observar, aconteceu mesmo, né? Antigamente, os casais tinham 10, 12 filhos, hoje é 2 no máximo, 3 no máximo. Então, essa taxa de natalidade tende a diminuir, teve uma diminuída. Crescimento populacional em queda. Nas últimas décadas, a popularização de métodos anticonceptivos, o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, que levou muitas a adiar a maternidade por priorizar sua carreira profissional, e o planejamento familiar contribuíram para a diminuição da taxa de natalidade e fecundidade da população brasileira. Então, devido a esse aumento, né, de métodos, o aumento da participação das mulheres no mercado fez com que a taxa de natalidade diminuísse. A taxa de fecundidade, o que significa? Indica o número médio de filhos por mulher, considerando mulheres entre 15 e 49 anos. Então, se diminuiu a taxa de natalidade, com certeza também diminuiu a taxa de fecundidade da população brasileira. As mulheres estão tendo menos filhos do que antigamente. Aí nós temos aqui o mapa, né, que mostra a taxa de fecundidade de 1960 a 2017.
Então, vocês observam que a linha, né, de crescimento também teve uma queda. Em 1960, as mulheres tinham mais filhos, elas trabalhavam menos no mercado de trabalho, mais era em casa. E 2017, né, foi só aumentando. Então, a tendência é essa linha descer mais. A pirâmide etária brasileira. O que significa pirâmide etária? É um tipo de gráfico que representa os dados sobre a população masculina e feminina por idades. Por isso é também denominada pirâmide de idades. O formato de uma pirâmide de idade pode nos revelar alguns aspectos sobre a população de um país. Uma base larga indica elevado número de jovens na população, enquanto um topo estreito indica pequena quantidade de idosos. A pirâmide etária brasileira de 1980 tem base larga, revelando um grande número de jovens, o que indica elevada natalidade. O topo estreito da pirâmide mostra o pequeno número de idosos, revelando precariedade na qualidade de vida, principalmente pouca oferta ou má qualidade de serviço de saúde. Já a pirâmide etária do Brasil em 2017 aponta o predomínio de sua população na faixa etária dos adultos, de 20 a 59 anos, o que pode representar problemas relacionados ao sistema de previdência social, ligado às aposentadorias e aos trabalhadores afastados por doença ou gravidez. Então, a pirâmide etária, né, ela teve uma mudança de 1980 até 2017. Vamos entender agora o que é esse sistema de previdência social. Antes disso, vamos observar aqui as pirâmides etárias. Ó. Brasil, pirâmide etária de 1980 e Brasil, pirâmide etária de 2017. Então, vocês observam que houve uma mudança, ó. Parte azul, o topo, entendeu? E a parte laranja, vermelho. Então, houve uma mudança. Sistema de previdência social. É um sistema de proteção social que visa garantir ao trabalhador pagamento de aposentadorias e pensões quando ele não puder trabalhar em razão de doença ou acidente grave, gravidez, prisão ou velhice. Os brasileiros economicamente ativos devem contribuir mensalmente para a previdência com parte do seu salário. Então, esse sistema de previdência social é um sistema de proteção social, mas para você ter direito a ele, você tem que contribuir mensalmente com a previdência. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre os aspectos demográficos e sociais. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é crescimento vegetativo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade, pirâmide etária, sistema de previdência social. Então, a nossa aula de hoje foi sobre essa temática. Essa aula será o embasamento para vocês estarem fazendo a próxima atividade. Eu espero que todos tenham compreendido. Tenham um bom dia e bons estudos.